Isso. Então, todos vocês que estão aqui, sejam bem-vindos, mais uma leitura. Então, estamos no livro físico, na página 33, do Conflito e Paz. Então, vamos ampliar um pouco essa nossa visão, né, trazendo essas práticas, trazendo essas compreensões e podendo estar disponível, deixar que essas falas, essas compreensões, elas cheguem até a nossa alma. E poder ver assim o que a alma faz reverência e o que faz sentido para nós. Tá bom? Então, a Lu está por aí, a Lu sempre gosta de ler, ela tem uma leitura boa. Lu, você pode ler para a gente? Oi, página 33? 33, do livro físico. Terapia e política. Terapia. Nós estamos aqui, sim. Agora, podia... tá bom. Ok, vamos lá. Sim ou não? Sim, sim, sim. Deixa eu ver aqui o que foi que... A Mariane também está aqui. Boa tarde, Mariane. Destino e graça, liberdade. Terapia Modos de atuação da consciência. Não. Antes. Ainda estamos no vínculo do destino. Que é o capítulo do vínculo do destino. É o capítulo principal. Nós estamos... sorry. Desculpa. É lá atrás. Perdão. Não sei porque eu achei que a gente já tinha lido ali, porque está... Soldado sobrevivente. Isso, um pouco mais. À frente. Terapia à frente e política. Ou atrás? À frente. Movimentos da alma. E movimentos da terapia alma e política. Terapia e política, achei. Porque antes terapia e política. Ele está falando do que aprendemos, né, com o movimento da alma. Que a nossa vida ela está voltada para essa manifestação da nossa alma. E a nossa alma ela só pede algo que é a reconciliação, né? Nossa alma quer olhar para a liberdade, para a reconciliação. Então, vamos lá. Terapia e política. Participante. O senhor disse que não se pode, sem mais, transferir as luzes resultantes deste trabalho para a política e que seria ruim se tentássemos fazer isto por este meio. Pode esclarecer isso um pouco melhor? Hellinger. Como terapeuta, não devo colocar-me no nível da política, pois aí atuam outras forças. Está claro para mim que a política é chamada a agir de sua própria maneira, buscando a reconciliação. Porém, os políticos têm uma vocação diferente e não temos o direito de misturar o terapêutico e o político. O que aconteceu aqui foi um procedimento terapêutico para a família de Reinhardt. Querer transformar isso no movimento político seria antes subtrair do que somar. Os movimentos da alma não precisam disso. Eles estão suficientemente fortes e atuam no tempo devido. Depois de algum tempo, pode haver também uma mudança de consciência num campo mais amplo. Devemos também ter em conta que essa dinâmica atua em muitos contextos diferentes. Entre as vítimas do Holocausto e os perpetradores nazistas, ela geralmente é mais impactante,
embora também aqui tenha sido bem forte. Essa problemática também deve ser observada em outros países e exige soluções semelhantes. Por exemplo, no Chile, presenciamos coisas semelhantes entre as vítimas do regime político e os perpetradores. Em Buenos Aires, com as mães de desaparecidos. Na Espanha, entre as vítimas da Guerra Civil. A constelação com as vítimas da Guerra Civil na Espanha foi documentada num vídeo que mostra como os mortos de ambos os lados se movem espontaneamente para um encontro mútuo, até que, finalmente reconciliados, jazem juntos em paz. Soldados sobreviventes. Existe aqui outra dinâmica que precisa ser considerada nesse contexto. Ela afeta os soldados que voltaram da guerra. Muitos deles sentem um profundo anseio de juntar-se aos seus companheiros mortos e aos seus inimigos mortos. Isso também se manifesta de modo tocante nas constelações. Cito um exemplo. Em Washington, fiz a constelação de um homem cujo pai frequentou desde criança uma escola militar. Na Segunda Guerra Mundial, ele comandou, como oficial, uma unidade que conquistou a ilha japonesa de Iwo Jima. Iwo Jima. Esse combate custou muitas vidas. Na constelação estava um representante do pai morto. Aí introduzi representantes de 5 companheiros dele que tinham tombado na campanha. O filho que fazia a constelação sentiu uma atração fortíssima pelos companheiros mortos do pai. Não era possível detê-lo, ele se sentia atraído por uma força irresistível. Numa última tentativa, coloquei diante dele o representante de seu próprio filho para segurá-lo. Mas ele disse ao filho: "Você não pode me segurar. Eu quero ficar com eles. Não me importo com você." Isso era verdade. A atração que sentia era muito forte. Então ele disse: "Agora encare o seu filho." Apenas nesse momento, quando ele olhou nos olhos do filho, o encanto se quebrou. O desejo de associar-se aos companheiros mortos pertencia naturalmente ao pai deste homem, mas então apareceu no filho o movimento de fazer isso pelo pai. Por conseguinte, o movimento em direção às vítimas precisa ser observado em muitos contextos. Não podemos restringi-lo às vítimas e aos perpetradores do Holocausto. Esses movimentos acontecem em muitos contextos e temos que dirigi-los de modo semelhante em favor dos envolvidos, no sentido de sua reconciliação. Com isso, servimos a paz. Quando nos expomos interiormente a esses movimentos, sentimos uma profunda paz. Quando consideramos apenas o número de vítimas mortas, milhões de mortos, os destinos individuais nos escapam. Mas quando imaginamos como eles jazem individualmente, isso tem uma outra qualidade. Afinal, todos são vítimas. Existe mais uma coisa a considerar com tudo isso. Não existe perpetradores no sentido de serem maus. Nesses destinos, manifestam-se movimentos, por trás dos quais está uma força que toma a seu serviço tanto os perpetradores quanto as vítimas. No fim, todos são vítimas. Isso também lança uma luz diferente sobre nossas concepções religiosas. Aqui nessa constelação de Reinhard, no momento em que todos se deitaram juntos, já não havia perpetradores ou vítimas, só havia vítimas. Exemplo, tchecos e alemães.
de um curso em Praga, em 2004. Hellinger, para o grupo de Warschau, me pediu que trabalhasse com ele, mas não vou dizer do que se trata, e também não sei do que se trata. Vamos aprender agora a trazer algo à luz apenas por meio da constelação. Vou fazer uma fila de antepassados, isto é, vou colocar agora vários homens em sequência, cada um deles representando uma geração. Observando os representantes, podemos concluir em que geração aconteceu o fato decisivo. Hellinger escolhe 6 homens como representantes e os coloca em fila. O primeiro representa o pai e a sua geração. O segundo representa o avô e sua geração. O terceiro, o bisavô e sua geração. E assim por diante. Hellinger, para estes representantes, concentre-se e percebam o que acontecerá com vocês. O avô segura o pai, que começou a vacilar. O trisavô dá um passo para trás. O bisavô se vira para a direita e empurra com os braços os que estão a seus lados. O pai desaba no chão. O avô se abaixa com ele, aparando-o pelas costas. Hellinger escolhe 3 representantes das pessoas mortas, fazendo-os deitarem-se de costas diante do bisavô. Todos os outros representantes, com exceção do pai, contemplam os mortos. O bisavô dá um passo na direção dos mortos, move os braços com uma expressão de desamparo, vira-se para ambos os lados e esconde o rosto com as mãos. Após algum tempo, deixa cair os braços e faz movimentos desajeitados. Então, dá 2 passos para trás, volta a aproximar-se dos mortos, toca um deles e se afasta outra vez. Entre mentes, o avô sentou-se. Ele ampara seu filho pelas costas, arrasta-se com ele pelo chão até alcançar o bisavô, em quem se apoia pelas costas. O bisavô se inclina para ele e pousa as mãos em seus ombros. A seguir, leva uma das mãos à própria cabeça e se levanta de novo. O pai olha para o chão enquanto o avô o segura pelas costas. Em seguida, o bisavô se ajoelha e se curva profundamente diante dos mortos. Algum tempo depois, ele se endireita, fica de cócoras e toca com a mão esquerda as costas do avô. O trisavô se aproxima do bisavô e acaricia suas costas. O bisavô levanta-se e aproxima-se dele. Ambos se abraçam, olhando para os mortos. Hellinger para Vaclav. Agora entre e olhe para os mortos. Vaclav se posta diante dos mortos e olha para eles. O seu pai levanta a cabeça e olha para ele. O bisavô e o trisavô desfazem o seu abraço. Postam-se lado a lado, de mãos dadas e continuam olhando para os mortos. Hellinger pede ao pai e ao avô que se levantem e olhem para os mortos. Ao trisavô, ele pede que se afaste. Depois de algum tempo, Hellinger pede que todos os demais se afastem dos mortos, exceto o bisavô. O bisavô cerra os punhos. Hellinger, para o grupo, reparem nos punhos dele. O bisavô se aproxima dos mortos e torna a cerrar os punhos. Faz um movimento desajeitado com a mão, toca o pé de um dos mortos, ergue-se e faz de novo movimentos.
desajeitados. Então cobre o rosto com as mãos e chora. Aproxima-se novamente dos mortos, toca cada um deles, volta a mover-se desajeitadamente e olha em torno de si. Então se afasta dos mortos. Hellinger para o bisavô. Não, não, não. Torna a virá-lo para os mortos. Hellinger diga a eles: eu assassinei você. Bisavô, eu assassinei vocês. O pai se agita e o avô precisa segurá-lo. O pai coloca o filho em sua frente e o segura pelas costas. O avô se posta atrás do pai e o enlaça juntamente com o filho. Depois de algum tempo, o bisavô solta um profundo suspiro. Continua movendo-se sem jeito, de vez em quando olha para longe e volta a olhar para os mortos. Algum tempo depois, olha para a direita e à esquerda na direção dos outros representantes. Então se ajoelha diante dos mortos. Segura-os como se quisesse ressuscitá-los e deita-se, finalmente, entre eles. Os 3 últimos antepassados se enlaçam pelas costas e olham para o chão. Depois de certo tempo, Hellinger faz com que acho que é Václav. Bem. É Václav, ou Václav, Václav. Seu pai e seu avô se virem e olhem para os mortos, entre os quais se encontra seu bisavô. O pai faz uma profunda reverência. Václav também se inclina profundamente. Em seguida, ele se ergue e solta um profundo suspiro. Enquanto isso, enxuga o rosto com a mão. Depois de algum tempo, Hellinger escolhe um outro representante e o coloca-o diante de todos. Hellinger para o representante: você é o poderoso destino. Para os outros representantes, olhem todos para ele. Todos se viram para o destino e o encaram. Hellinger, depois de uma pausa: e agora olhem para além do destino e digam intimamente: sim. Depois de algum tempo, para os mortos e o bisavô no chão, agora abram os olhos. Václav, seu pai e seu avô se dão as mãos. Hellinger, após um momento, para Václav: ajoelhe-se diante do destino, curve-se profundamente e se prostre diante dele. Para o representante do destino, continue olhando para longe, olhe para além de todos. Depois de algum tempo, para os representantes: obrigada a todos, ficamos aqui. Para Václav: quando este se senta de novo ao seu lado, como se sente agora? Václav: agora se desprendeu de mim. Hellinger para o grupo: o que mostrei aqui é a dinâmica básica por trás da esquizofrenia. Václav me falou de um irmão e do que ocorre em sua família. Isso me relevou a presença de uma dinâmica esquizofrênica. A esquizofrenia não é uma doença pessoal, ela revela uma desordem no sistema. Minha experiência me ensinou que, nas famílias onde se manifesta a esquizofrenia, aconteceu um assassinato, muitas vezes numa geração bem anterior. A fila dos antepassados permite descobrir em que geração isso aconteceu. Para Václav: vocês sabem quem são os mortos? Václav: não. Hellinger: são alemães. Václav sacode incredulamente a cabeça, mas depois concorda. Hellinger para Václav: esses mortos não foram apenas vítimas. Pudemos ver isso pelos movimentos de suas mãos. Foram também perpetradores. O que se representou aqui foi uma guerra.
Vaclav reflete longamente. Assente, respira profundamente e tente dizer algo. Hellinger, não precisa dizer nada. Vemos que você está emocionado. Para o grupo, os movimentos dos representantes foram incrivelmente preciosos. O pai, por exemplo, recusava absolutamente olhar para os mortos. O avô puxou para perto, para que ele olhasse, mas não funcionou. O assassino disse isso sempre entre aspas, porque aqui isso tem outra dimensão. Empurrou seu destino para outras pessoas. Ele não olhava diretamente para os mortos porque os outros tomaram isso para si, inclusive de gerações anteriores. Por isso afastei todos, até que ele se defrontou sozinho com os mortos. O movimento básico do assassino é o de se aproximar das vítimas. Podemos ver isso aqui. Somente quando ele se deitou com os mortos, houve paz. Mas não podemos considerar o que aconteceu aqui simplesmente da perspectiva de perpetradores e vítimas, de assassinato e sacrifício. Isso pertenceu ao contexto maior de um destino a que todos estavam entregues. Qual de todos eles é o maior assassino? Para Vaclav, não precisa responder. Eu não creio que você saiba. Nenhum assassino age independente de Deus. Para o grupo. Nesse nível, cessa a distinção entre o bem e o mal. Em última análise, todos estão entregues. Só nos resta, no final, a veneração diante de algo desconhecido. Para Vaclav. Posso deixar assim? Vaclav, sim, obrigado. Hellinger, vou fazer ainda um pequeno exercício com você. Hellinger coloca à frente o assassino e Vaclav. Pede a Vaclav que se incline profundamente. Vaclav se ajoelha e faz uma profunda reverência. O assassino, entre aspas, se ajoelha diante dele, passa a mão em suas costas e pousa a cabeça em seu peito. Depois de algum tempo, ambos levantam, sorriem e se abraçam afetuosamente. Hellinger, quando eles se soltam, ok, está bem. Ambos dão um passo para trás e fazem uma leve inclinação. Hellinger, está bem, isso foi tudo. Para o grupo. Aqui se manifesta mais uma coisa que põe por terra todo o nosso pensamento habitual. A verdadeira força de cura vem do perpetrador. E mais uma pergunta. Onde é que o divino é mais forte? Depois de uma pausa. Não preciso dizê-lo. Para Vaclav, está bem. Tudo de bom para você. Bom. Sim, Bons e prossiga. maus. Uhum. Oi? Prossiga isso aí. Bons e maus. Um participante tem uma pergunta sobre o desfecho da última constelação. Em seu trabalho, o bom e o mal foram suprimidos? A segunda pergunta é a seguinte: não existem criminosos de guerra ou trata-se apenas de pessoas enredadas? Enredadas. Hellinger. A distinção entre o bom e o mal só existe na consciência pessoal aberta. Somente nela. Essa distinção significa apenas que é bom, o que tem direito de pertencer ao grupo, e o mal, o que não tem esse direito. Essa distinção da consciência, onde os chamados bons se permitem excluir e condenar os maus, foi também assumida pelas grandes religiões.
Não obstante, ela é apenas a conclusão de uma experiência da consciência pessoal e nada afirma sobre a realidade maior. Mas que longo desvio resultou dessa distinção entre o bom e o mal, e quantas fogueiras precisaram arder até chegarmos a entender que essa distinção só é válida entre os estreitos limites. Entretanto, não se deve desculpar um perpetrador, um assassino. Isso é muito claro. Um enredamento não livra o indivíduo das consequências de sua culpa. Quando você encara simultaneamente o ato e as suas consequências, você também pode compadecer-se do perpetrador. Certa vez, fazendo constelações numa prisão de Londres, trabalhei com um assassino. Coloquei apenas 2 representantes, um para ele e o outro para a vítima. Não interferi. Tudo transcorreu espontaneamente e a partir dos movimentos de alma dos representantes. O representante da vítima estava cheio de raiva e mantinha os punhos cerrados. O assassino foi tomado por uma dor incrível, a ponto de desabar no chão. Então a vítima se aproximou dele e ambos se abraçaram. Em seguida, a vítima se levantou e se afastou. No final, perguntei ao verdadeiro assassino o que pensava a respeito. Ele respondeu: foi isso que eu sempre senti. Quando representamos numa constelação, sem preconceitos e sem um secreto desejo de vingança, uma relação entre assassinos e suas vítimas, manifesta-se frequentemente entre eles um amor incrível. No final, ambos se sentem nas mãos de um poder maior. Numa constelação com perpetradores e vítimas em Berna, todos mortos, disse um dos perpetradores. Senti-me como se eu fosse um dedo de uma mão poderosa. Essas experiências exigem uma mudança de mentalidade no que toca a vítimas e perpetradores. Somente então a reconciliação será possível. O maior obstáculo para a reconciliação entre bons e maus são os justos. São eles que têm os sentimentos mais agressivos para o participante. Respondi a sua pergunta? Participante, sim. Ok. Exemplo. Vamos dar uma paradinha aqui, Lu. Sim. Vamos pensar nessa frase quase que final, nesse último, quase nesse penúltimo parágrafo, nessa frase apenas, mudança de mentalidade. Porque isso tudo traduz, quando ele fala dos bons e dos maus, dos perpetradores, das vítimas, né? E a gente vai sempre do final para o começo, porque é sempre muito impactante quando a gente para nesses escritos do Berto, e esses escritos nos levam sempre a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de percepção e numa ampliação desses conceitos dentro dos nossos contextos. Então, quando ele fala do julgamento, né, que nessa distinção entre bons e maus, que a nossa consciência julga, ela está validada dentro de um limite estreito, dentro do que a gente hoje vivencia tão facilmente, né? O que eu não gosto no outro, eu posso odiar o outro por ser diferente, por pensar diferente. Então, se a gente amplia essa condição de percepção da vida, nós também vamos ver a nossa função perpetradora. Então, olhar, né, como você encara os atos humanos. Ele não está falando que não tem consequências.
Cada um que causa um dano, aí também tem as suas consequências. Mas fato é, se alguém causa um dano e eu o julgo como algo que precisa não existir, quando eu quero eliminar, e quando eu quero eliminar, também eu sou um perpetrador, tal qual, às vezes igual, ou quiçá pior, né? Então, vamos olhar bastante esse contexto que nós vivemos hoje. Porque o que a constelação traz, o Bert propriamente traz nos escritos, é algo bastante claro. E se a gente for olhar, se a gente não muda a mentalidade, para que a gente possa perceber a grandeza desses escritos, dessas compreensões, ficamos vivendo uma vida muito estreita e muito pequena, porque o nosso habitual é sempre julgar. O habitual é sempre dizer algo que tem a tendência de excluir. E nós queremos sempre excluir aquilo que é diferente, né? Os perpetradores. Nós vimos nessa constelação somente quando se deita ao lado dos perpetradores ou quando abraça os perpetradores, o sistema entra em paz. Vamos entrar um pouquinho por aí. Então, nessa constelação, ele traz assim: cai por terra nosso pensamento habitual. E aí eu faço uma reverência, o que Bert já traz, né? Que quando ele aprendeu na África com os Zulus, é que quando acontecia um assassinato, o assassino ia morar na casa onde foi o assassinado. Então, só por saber que houve ou que há essa possibilidade, nós podemos ver tamanho é essa abertura que a nossa consciência precisa ter. E o quanto há de grandeza nesse aprendizado humano. Humano. E aí a gente pode ver como esse processo fenomenológico que são as constelações, a gente vê a atuação dos mortos, principalmente quando há um assassinato e alguém fica esquizofrênico na família. Vocês lembram que ele falava assim, e essa é a dinâmica. O que mostrei aqui, a dinâmica básica por trás da esquizofrenia. Revela a presença de uma dinâmica esquizofrênica, onde há um assassinato. Algo fica submerso. E olha o que acontece numa constelação, que eu acho isso incrível, que é a representação. Na representação, quem está ali representando, eles não sabem do histórico do que aconteceu, mas ele é levado por uma força maior a representar. Essa força que coloca a serviço para revelar uma dinâmica que está oculta. Isso que é o para-além que mostra a constelação. Então, veja o que é magnífico é exatamente trazer à luz aquilo que está no oculto. E algo que cessa essa atuação dos mortos na família é exatamente no ponto
onde os representantes podem fazer a reconciliação. Porque é incrível quando nós não sabemos de onde vem, qual foi o movimento, ou qual foi o tempo que aconteceu aquele assassinato. E olha que ele traz, né? Como a constelação revela, mesmo sem saber. Aqui, a fila de antepassados permite descobrir em que geração isso aconteceu. Então, fazer uma constelação, ou participar de uma constelação, facilitar uma constelação, é algo de muita sensibilidade. E outra coisa que chama atenção é a força desse destino. Muitas pessoas podem dizer, mas eu não acredito no destino. O destino está nas minhas mãos, sou eu que faço a coisa acontecer. Então, e nós sabemos que uma boa parte nós fazemos acontecer, sim. Mas tem algo que a gente não sabe como é, e a gente não sabe como é que as coisas acontecem. E simplesmente a gente precisa se curvar. Ele pede assim, ajoelhe-se diante do destino, curve-se profundamente e se poste diante dele. Então, como o destino é muito maior do que o nosso próprio desejo, muito maior do que a nossa própria vontade. O destino é aquilo que a gente segue sem saber por quê. Então, cada um pode olhar para a sua própria história, o encontro com outras pessoas, o que você passou e muitas vezes o que aconteceu estava fora do projeto inicial. Pode estar fora do projeto, do que se espera, aí está uma força do destino. Aqui não é um processo do convencimento, né? Aqui é um processo da observação, daquilo que acontece nas famílias, daquilo que acontece no mundo, daquilo que acontece nas situações, às vezes, belas, magníficas, e também nas questões trágicas. E essa força que nos coloca a serviço, de estar a serviço, geralmente a serviço de algo maior. Então, quando a gente passa a integrar bons e maus e ampliar a visão, não só com a consciência pessoal, mas ampliar os limites e aumentar as nossas distinções da nossa consciência, podemos construir movimentos de mais paz. Queria deixar um tempinho para que a gente possa ver algumas perguntas. Quem tem alguma pergunta para fazer? Ou se aparece alguma dúvida? Porque falar de vida e morte, geralmente é a nossa vida, né? Quem gostaria, levanta a mãozinha, abre o seu microfone. Ou é muito impactante essas leituras? Sim, quem for que levantar a mãozinha? Sim, Lu. Uhum.
Realmente é muito difícil, né, colocar uma pergunta por conta do que você mesmo acabou de falar, né? A gente tem que absorver, entender e formular, né? É muito difícil, mas quando a gente pensa num assassino, a gente está falando aí nesse caso da Alemanha e da República Tcheca, Uhum. nós estamos Uhum. falando de um contexto de guerra. Sim. Então, eu começo a pensar, por exemplo, nos soldados. Se ele vai para a Uhum. luta, ele vai para se defender ou defender uma nação, ou um lado, ou matar, né? Uhum. As duas coisas, né? Ah, As duas coisas. então, ali ele está num destino também, né? Se a gente Sim. pensar nessa situação de contexto de um soldado, Uhum. digamos hoje, né? Uhum. Destino. Assim, poderia estar fazendo outra coisa, poderia não ter essa idade, poderia não ser convocado, poderia. Mas não, né? É Não ter algo que a desejado gente. fazer isso, né? Não ter isso no Isso. coração. Uhum. É como se não tivesse como escapar, né? Como escapar desse destino. E quando volta, muitas vezes voltam muito sequelados. Quando não consegue voltar, são geralmente assassinados. E tudo que fica submerso, né, ao olhar, à reverência dos vivos, isso atua sobre a vida e atua sobre a descendência. Mas esse soldado também teve uma descendência, né? Sim, sim. Uhum. Eu acho que são momentos onde a gente precisa entrar nesse silêncio interno para poder se recolocar em um outro lugar e amadurecer o nosso estado emocional para que a gente possa estar, de fato, tendo uma outra postura, né? Um outro posicionamento diante da vida. Não somos mais inocentes depois de uma leitura dessa. As crianças que são inocentes não vê as consequências. Mas quando a gente se depara com conteúdos desses, que são conteúdos de amadurecimento, coisas de adultos, né? A gente pode, então, entrar em outra reflexão em relação àquilo que a gente precisa estar afirmando quanto eu quero viver. O quanto eu me implico na vida. O quanto as coisas da vida não são brincadeiras de criança. Mas isso é para amadurecimento, é para se reposicionarmos. Não é para deprimir com isso, muito pelo contrário. Isso vai nos dando mais vida. E isso vai nos dando mais respeitabilidade e respeito ao outro. Não é simplesmente dizer esse fica e esse sai, esse aqui é importante, esse é bom e esse é mau. Os maus vão para a fogueira e os bons. Quem disse isso? Os bons dependem da nossa bandeira, né? Daquilo que a gente levanta, daquilo que a gente acha como correto. Mas o outro também, que é mau, também está vivendo exatamente isso, né? Tem uma razão para ser mau. É importante a gente ver assim, quais são as consequências quando excluímos pessoas. Não estou dizendo que não deva pagar o seu preço. Todos pagam um preço. Todos pagam um preço. Mas é aquilo que fica atuando sobre os vivos. E o que a gente produz para a próxima geração. Como Bert sempre fala, né? A vida só pede duas coisas: que sejamos bons e que tenhamos coragem.
Então, vamos fazer. Paulinha, pode falar. Ô Maria, desculpe o atraso, eu me perdi Uhum. em relação à reunião. Boa Uhum. tarde a todas. Você falou dessa questão eu estava dando uma olhada aqui no texto, falar todos são vítimas, tanto os assassinos quanto as próprias vítimas, né? Uhum. E aí eu me questiono, no caso assim de um crime, né? Como ocorreu recentemente uma senhora que o marceneiro Sim. matou ela, né? Talvez por uma questão vil, alguma coisa assim. Então, nesse caso, essa pessoa, a família quer justiça, né? Quer que seja preso e tudo. Uhum. Mas esse ser humano, né, que fez isso, ele vai reverberar na família, né? Como é que a pessoa pode lidar com isso para que não haja conflitos futuros? Isso. Essa é uma boa pergunta. Como lidar com isso? Quando o Bert fala na reconciliação, ele não está dizendo que quem fez o ato não tem a sua punição. A justiça está aí com a força que lhe compete exatamente para isso. Uma é quando um paga pelo dano que causou, sem precisar. Eu vou trazer um exemplo mais prático da minha família, né? Eu tinha um irmão que também foi assassinado. E assim, não que o assassino não tivesse que pagar, mas como a família olhou para o assassino? Como a família olhou para aquele evento? Isso faz uma grande diferença. Porque que momento infeliz desse encontro. Que momento infeliz de uma pessoa que carrega o peso de um assassinato. Que momento infeliz os que perderam. Mas se eu carrego no meu coração um sentimento de ódio, um sentimento que nunca cessa em relação ao assassino, então eu não vou curar, eu não vou fazer nenhum movimento benéfico para minha família. Assim também, no movimento esquizofrênico, também tem os suicidas. Quando essa morte que veio por suicídio não é visto também, não é respeitado o destino de quem suicidou, essa exclusão dessa morte também atua sobre os vivos e também produz esquizofrenia. De que forma, desculpe, eu não entendi essa questão da visão. Como ser visto, a gente vai tentar não ter ódio daquele assassino, porque o suicida a gente tem pena, na verdade, né? Porque ele não... Assim, Não era pode uma ter pessoa... pena também. O Beto diz que não pode ter pena, né? A gente respeita. A gente traz dignidade. A pena, a gente faz ela... A gente diminui a pessoa na pena, né? Ah, você é tão incapaz, eu tenho tanta pena de você. Mas no momento que você diz assim, você estava sob o seu destino e eu respeito o seu destino, e respeito os passos que você deu, então você está trabalhando com a dignidade daquela pessoa. No caso do assassinato, por exemplo, né, dos assassinos
perpetradores quando eu não preciso criar ódio desse perpetrador. Quando eu também digo para a vítima, né, que destino difícil, e eu respeito o que aconteceu com você, eu também cesso na família o desejo de vingança. Em algumas famílias, mesmo o assassino estando preso, o assassino tendo cumprido uma pena, parece que não cessa no coração da família o desejo de vingança, o desejo de ódio, de exterminar, de matar. O que é o perpetrador? O que é o exterminador? Para mim, basta que no nível da consciência ou no nível da justiça, ele pagou pelo que fez. São dois sistemas diferentes, como a justiça lida, né? A justiça comum. A justiça sistêmica já vê para o outro lado, né? Já vê como nós vemos. Eu me lembrei agora de um filme que eu assisti que tem um livro, é A Cabana, né? Que trata de uma situação parecida. E a forma como ele encara inicialmente, depois ele tem a oportunidade de ver o outro lado, né? Dessa questão de que os perpetradores foram vítimas também. Sim. E eles só estão reproduzindo aquilo que eles sofreram. Exatamente. É a questão do abuso, né? Os abusadores, os abandonadores foram abandonados, os abusadores foram abusados. Então, é como a Lu estava falando, né? É algo que vem de outras e outras gerações. Mas uma constelação é importante que se vê aonde está o dano que pode ser reparado, né? Fazer uma reparação. Gente, muito obrigada hoje, né? Foi muito bom. Vamos seguir. Obrigada a todo mundo aqui, a Paulinha, a Márcia, a Lu, que sempre está aqui. Se anime para abrir essas câmeras, a Ana também que está aí de Covid, que o Papai do Céu lhe proteja, e você também, né? A Mariane, todos vocês, tá bom? Boa tarde Vamos a trazer todas. outras pessoas. Gente, um beijo grande para todos, tá bom? Até a Beijo. próxima terça. Ótima Tchau, semana. tchau, gente, para todo mundo. Má.